Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até um carvalho de Moré. E estavam então os cananeus. Lembra dos cananeus? A gente falou sobre os cananeus, né? Os cananeus ali que eram aqueles que foram, né, amaldiçoados por Noé, né? E aí a gente vê aqui que eles estavam nesse momento ocupando a terra, né? Deus manda Abraão ir, quando Abraão chega, ele vê que a terra está sendo ocupada ali por um povo. No versículo 7, o Senhor diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor, né? Comunhão, aqui altar fala de comunhão com Deus. Ele levanta um altar de adoração ao Senhor, oh, coisa linda. Caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E Abrão desce ao Egito agora, no versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande naquela terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida? Olha, Abraão tá com medo aqui, né? Que alguém venha matar ele para ficar com Sarai, mas ele saiu rumo ao desconhecido, mas ele também não conhece muito bem a Deus, né? Aqui ele precisa, em várias outras etapas da vida de Abrão, a gente vai ver, né, que ele vai começar a conhecer o Deus que ele agora que ele serve, né, que ele passou a servir. Então, aqui ele não precisava mentir, não precisava dizer para sua esposa: diga que é minha irmã, para que tenha mais respeito, né? Eles não me matem para ficar contigo. Era só confiar no Senhor, era só obedecer a voz. O Senhor falou: vai, era para ele ir e confiar no Senhor. Aí no versículo 13, né? A gente vai ver: diz, peço-te que és minha irmã, para que vá bem por tua causa. A mentira, ela traz consequências, né, para nossas vidas. A mentira, nunca é bom mentir, porque depois ficam as consequências, né, da mentira. Então é sempre bom falar a verdade, né, sabendo que temos um Deus que nos garante em qualquer lugar onde nós estivermos. A palavra do Senhor, ela é fiel e ela não muda, né? Mas Abraão, ele está vivendo aqui a palavra, né? Ele está vivendo a história, né? Então ele não conhece muito bem ao Deus, mas ele vai passar a conhecer agora o Deus que ele passou a servir, né? Dizes, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. Aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na, dizendo a Faraó: foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Agora Faraó vai arrumar briga com o Deus de Abraão. Agora aqui duas pessoas vão conhecer quem é Deus de verdade: Abrão e Faraó, né? E fez Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas,
jumentos e servos e servas, e jumentas e camelo. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Né? Por que não passou com a verdade? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que desde o começo não me disse era minha esposa? Né? Bastasse confiar no Senhor, porque disseste é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher. Toma e vai-te, né? Sai daqui. Né? É o que Faraó está dizendo para Abraão: pega a tua mulher e vai embora. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a mulher e tudo o que tinha. Então a gente vê que o pecado, né, da mentira, ele atrai coisas terríveis, né, para nossa vida. Então é bom sempre a gente falar a verdade, né? É muito interessante a gente ver, né, esse chamamento de Abrão, né? Como o mundo, né? Eu anotei algumas coisas aqui. Então, eu achei muito interessante falar para vocês aqui algumas coisinhas, né? Como Deus criou o mundo, né, para Adão e Adão e Eva desobedecem a Deus comendo do fruto, né? Então, a promessa do filho, lembram da promessa lá de Gênesis 3, Gênesis 2, né? Que fala que o filho da mulher, né, nasceria e esmagaria a cabeça da serpente. Então, o que vai acontecendo? Por isso que é importante a gente ir lendo a genealogia, né? Para a gente entender que a promessa, ela só vai se passando, mas continua de pé. Deus, ele estabeleceu uma linha de descendentes, né? Começando por Adão, aí depois a quem foi confiada, né, a promessa de que viria o Messias, depois passa para Sete, depois para Noé. Né? Então a gente vê que aquela descendência, né, que era santa, né, dos setistas, né, eles vão acabar se contaminando com o pecado. Então toda aquela geração se corrompe, né? E o mundo já está cheio de devassidão, o mundo já está cheio de pecado. Então Deus, ele vai mandar o dilúvio, né? E aí a gente vai ver que essa promessa, ela se passa para o filho de Noé, para Sem. E de Sem viria o Messias, né? E aí a promessa só vai dando continuação. Mas é tão interessante a gente ver que ao longo da história, Deus, ele é fiel e ele vai preservando, apesar do tempo se passando, né? A gente vai vendo que a promessa ainda está de pé. O homem se corrompe, o homem cai, mas a promessa ainda estava de pé, né? A gente vê que depois do dilúvio, o povo se corrompe novamente, né? O povo, ele se torna autoconfiante, né? O povo, ele começa, né, a não querer mais, né, estar com Deus, a ter relacionamento com Deus. Deus está sempre procurando alguém para ter relacionamento, né, com a raça humana. Então a gente vê que o mundo está tão corrompido novamente, né? E essa corrupção, ela vai chegar no auge quando eles vão ali construir aquela torre de Babel, né? Que a gente viu que Babel significa confusão, né? E aqueles homens ali estavam buscando autonomia, eles queriam ser independentes de Deus, né? Eles não queriam depender de Deus, né? Então a gente vai ver que Deus, ele vai fazer o quê? Vai confundir aquele povo, né? Vai confundir ali as línguas e vai espalhar aquele povo novamente, né? Então, o que acontece? A Bíblia vai nos mostrando aqui, né, que quando aquela linhagem ali de Sete se corrompe, depois a linhagem de Sem também, né, vai ficando corrompida, a gente vê que poucos conhecem a Deus, né? Poucos ali. Então
acaba que a mensagem, né, aqueles que conhecem também, não sei, parece que não falam, então a gente vai vendo que vai cada vez mais, vão falando pouco de Deus. Mas aí quando o homem para de falar de Deus, né, a gente vai ver que Deus, ele vai lá na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus, procurar falar com um homem por nome Abraão. E é interessante a gente ver que eu vi alguns comentários de rabinos, né, e segundo, né, os rabinos, né, a interpretação dos rabinos, a gente vê que Abraão era um astrólogo, né, por assim dizer. Ele ficava observando as estrelas, né, para poder ali ver se ele conseguia adivinhar o futuro, né? Então, o que acontece? Abraão era um homem pagão, um homem que não conhecia Deus. Por quê? Porque, assim, as coisas, as histórias sobre Deus, o conhecimento sobre Deus, ele já estava restrito a pouquíssimas pessoas. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus, ele vai falar com Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus, né? E ali ele aparece a Abraão e começa a falar com Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, né? E quando a promessa é feita, vou te fazer uma grande nação. Abraão ainda não tinha filho, a sua mulher estava estéril, estava tudo contra, né? A promessa está, a promessa, né, de Deus. Mas Deus falou, tá falado, né? Abençoarei você. Ele sai, né, sem nada, somente com uma promessa. Ele sai sem nada, somente com uma fé em uma mão, né, e a confiança na outra mão. E ele vai, né, caminhando rumo ao desconhecido. E Deus está falando: engrandecerei o teu nome, né? Quando que eu engrandecerei o teu nome? Quando tu me obedecer, né? Em contraste com aquele povo que queria fama, e todas as vezes que a gente vê as pessoas buscando por fama, né? As pessoas começam a se esquecer de Deus, começam a buscar por fama. Então Deus não está mais nesse negócio, né? Porque Deus só age onde há obediência, né? E Deus vai falar para ele: ó, tu serás uma bênção. Então quer dizer que aonde Abraão passar, Deus irá prosperar. Onde Abraão estiver, né? Pessoas também, depois a gente vê, né? Pessoas sendo abençoadas por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Tu serás uma bênção. E por onde ele passava, aquele homem tinha história para contar de quanto Deus havia feito na vida dele. Abençoarei você e todas as famílias da terra em ti, né? Parece que Deus está falando assim: Abraão, tu não está entendendo ainda, né? Mas através da tua árvore genealógica, né? Cristo virá ao mundo. Você não entende agora, é cedo ainda para entender. Ele vai vir lá para frente, já tem muita coisa para acontecer, né? Mas é interessante a gente ver que abençoarem você e todas as famílias da terra. Através de quê? Através daqueles que acreditassem, né? Que Abraão era escolhido de Deus e que através de Abraão, através da árvore genealógica de Abraão, haveria de nascer um que viria salvar a humanidade, né? E através de Cristo todas as famílias são benditas na terra, através, né, da gente entender o sacrifício de Cristo na cruz, né? Nós somos benditos neles, todas as famílias são benditas em Cristo. Abençoarei os que te abençoarem. Isso é lindo, porque Deus está falando: aqueles que te abençoarem, aqueles que creem que tu é meu escolhido, eu vou abençoar. Agora, os que tocarem em ti também estarão comprando briga comigo, Todo-Poderoso. O meu desejo é sempre de abençoar aqueles que te abençoarem, mas aqueles que te amaldiçoarem também estarão comprando briga comigo, né? Então é lindo da gente ver, né, que Abraão, né, ele foi chamado, né, e ele saiu, né, rumo ao desconhecido. É lindo de ver também que quando ele chega ali na terra de Canaã,
né? Tem um povo ali, né? Tem um povo ali naquela terra. Porém, ele vai, né? Deus vai aparecer para ele de novo, vai renovar as suas promessas. Então, na hora que Deus fala com ele novamente, ele vai erguer um altar. Parece assim, né? O primeiro culto público de Abraão, a primeira adoração, né, em público, a primeira oração, a primeira pregação. E ele não prega só para os dele, ele prega, né, porque ele ergue o altar ali, né, para falar de um Deus que é desconhecido, mas que é poderoso para fazer infinitamente mais. E olha que coisa interessante, ele ergue o altar de adoração a Deus. E esse altar, quando diz que ele edificou, significa também sobre o sacrifício de animais também, mas ele está professando ali a sua fé publicamente, ele está confessando ali, ele está dizendo, olha, eu sirvo um Deus que não é nenhum desses deuses pagões que existem por aí. E ele invocou, né, que significa pregar, orar, cantar. Eu vejo um culto ali de adoração no meio dos caldeus, né? Era para quem quisesse ouvir. Naquele tempo, eles serviam e adoravam a deuses como Baal, né? Como Moloque, Asterote, Azera, né? E Dagon, né? Dagon também é um dos nomes assim mais citado na Bíblia, entre outros, né? Então, no meio ali daquelas pessoas que adoravam outros deuses, Abraão está erguendo um altar de adoração ao Senhor, né? E ele sai, queridos, pela fé. E na nossa vida tem que ser assim, é pela fé, né? A gente tem que obedecer ao Senhor. Se Deus te chamou, obedeça a voz dele. Se Deus ele te chamou, né? Pare, escuta, reflita, porque Deus ele tem coisas maiores para você, né? Então ele saiu pela fé e nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas daquilo que a gente espera. E quando Deus fala com ele, eu tenho certeza que ele sentiu no seu coração. Verdadeiramente esse é o Deus que fala. Verdadeira, olha, ele construindo aquelas estatuetas ali, né? Ele aí tendo contato com outros deuses, ele nunca ouviu nenhum daqueles outros deuses falando com ele. Agora tem um Deus, que não se pode tocar, que não se pode ver, mas que ele fala, ele cumpre suas promessas, ele promete abençoar e abençoa mesmo, ele promete livrar e livra mesmo, ele promete agir e age mesmo. Tudo isso aconteceu na vida de Abraão. Por mais para frente a gente vai ver coisas que a gente vê extraordinárias acontecendo, a promessa se cumprindo, e a gente ainda vai ver que aqui Abraão teve algumas horas que ele precisou ver para poder entender, né? Ele precisou passar por certas situações, né, para poder confiar mais no Senhor. Mas a gente vai ver que ao longo do tempo ele teve uma história de poder, uma história de confiar plenamente em Deus, sem pensar duas vezes e oferecer tudo que ele tinha ao Senhor. E é assim que Deus quer que nós façamos, entregamos tudo a ele, porque ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele fez na minha e na tua vida. Eu espero que você fique com essa palavra. Amanhã nós estamos no capítulo 13, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar firmes no propósito e que Deus ele te abençoe tremendamente para a glória de Deus. Pai, fica com Deus.